Bom dia, boa tarde, boa noite, Rio Grande do Sul. Estamos iniciando o 4º episódio do Papo RS! Me chamo Lehana Zanin. Vinícius Mendonça. E hoje estamos aqui com 2 grandes assessores de investimento para conversar, um bate-papo com a gente. Sejam bem-vindos, Ana e Rodrigo. Muito obrigada. Muito obrigado. Antes de falar, eu quero falar uma coisa. Eu quero mandar um beijo para minha mãe, para meu pai e para você. Para você. Começamos bem. Tá, família é uma coisa que sempre pega bem, tudo que é tipo de área. Hoje a gente estava falando que assunto de investimentos é um assunto meio sério, mas a gente pode puxar para uma pegada mais descontraída. E tenho certeza que as perguntas que a Lehana vai fazer para vocês vai puxar para isso. Lehana? Vamos descobrir quanto é que a Lehana tá gastando de cafezinho. Essa é boa, Tá né? conseguindo poupar? Tá conseguindo poupar? Olha, boa pergunta. Tá sim, tá sim. Tô sim. Então, se apresentem para nós, contem um pouco de vocês. Quem é a Ana, quem é o Rodrigo? Primeiro as damas, né? Primeiras damas. Não, eu não tenho esse problema. Pode Não, começar. posso ser o cavalheiro, começa primeiro. Isso, pode começar. Bom, meu nome é Rodrigo, trabalho na Faz Capital, eu sou assessor de investimento. Bem menos tempo que a Ana. A Ana já é sênior, mega, ultra, né? Dispensa Não é pra comentários tanto, não é maiores. pra tanto. Enfim, e a gente tenta fazer assessoramento justamente do pessoal que está preocupado em ter um pouco mais de recurso em algum ponto da vida para algum projeto, né? Então, quem quiser ir atrás da nossa empresa, pode ir pelo Instagram, enfim, atrás da Faz Capital, que a gente vai ter um atendimento excelente. Eu tenho certeza disso. Ai, Não. será que você conseguir ser tão sucinta assim que nem tu? Não sei, eu falei Olha. meio sem pensar. Não, vai tá ótimo. Sabe quando tu tenta falar inglês e aí tu tem que ir meu bem, eu traduzindo nem ao mesmo tento. tempo? Eu não O meu inglês é tupiniquim ainda. Então tá ótimo. Então vai dar bom. Vai dar Tá. bom, vai. Ana, é a tua vez. Ai, meu Deus. Bom, eu trabalho no mercado financeiro, já faz mais de 20 anos. 20 anos. 20 anos, apesar da minha Nossa. cutis. Não vou perguntar nem a idade, né? Porque Não tenho vergonha. não parece. Não tenho vergonha. Digamos que tu começou muito cedo. Muito jovem. É, muito tá. jovem. Continua, Olha, jovem. isso. Eu já passei por vários bancos, né, então, e hoje na Faz Capital eu estou há 3 anos e meio. Hoje eu já sou sócia da Faz Capital. E uma Olha, das coisas que Isso é uma informação importante pra gente falar depois, hein? E uma das coisas que fez eu vir para assessoria financeira, que quando eu trabalhava em banco, eu sempre queria fazer o melhor para o meu cliente, só que eu conseguia fazer dentro daquilo que o banco me permitia, né? Então, era aquela coisa mais fechada. E eu não sabia como. Quando eu saí do banco, tenho medo da gente sair do CLT, ter o ticket. Ticketzinho FGTS. Isso, 13º, 14º, 15º, e banco adora dar, né, bônus. É uma delícia. E aí eu tinha um pouco de receio disso. Aí quando eu entrei na Faz Capital, que daí tu não é mais CLT, né? Tu é autônoma. Autônoma. E eu comecei a trabalhar e descobri que eu podia fazer o melhor para o meu cliente, sem me prender a banco, a algum papel. E hoje eu realmente, assim, eu me sinto muito feliz mesmo. Hoje eu sou, como é que eu vou te dizer? Realizada. Muito No que realizada. tu faz. Isso No é que eu muito faço. legal, né? Isso é muito legal. Isso aí. Estamos aí para fazer o melhor para as pessoas. Ajudar a investir, ajudar um pouco na educação financeira, que hoje, infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem ai, como é que eu... Ai, gente, me foge as palavras quando eu fico nervosa. Não, tranquilo. Hoje é uma área que não se dá muita atenção, né? Isso É uma área que se dá mesmo. muita atenção, mas as empresas e as corretoras estão aí investindo muito em educação financeira desde cedo já, inclusive para que os adolescentes já comecem desde novinhos a ter já as suas programações, né? Quer viajar para Disney? Quer ir para Beto Carreiro? Vamos pegar um pedaço da mesada, vamos deixar de receber um presentinho de aniversário, pede pra tia, pra avó, me dá dinheiro, não me dá um ovo de R$60, né? E aí vai. Isso aí, tu tá falando que tuas filhas fizeram isso, né? Não, minhas filhas realmente fizeram isso, não vou negar. Nossa, Mas é um Deus. belo exemplo. Então Claro. assim, dá pra fazer, inclusive nos projetos da própria criança, né? De quer fazer alguma viagem ou quer comprar alguma coisa, algum presente alguma hora que ela queira, né? Ou algum passeio, enfim, qualquer.
de ir programando, né? Então, os pais enfim, nos aniversários realmente dá para se ter de tu receber um pedaço em recurso e essa criança começa a ter essa noção de se programar para guardar para alguma coisa, que é o mais importante, né? Sim. Falando de educação financeira que vocês estavam falando, é o meu pensamento também, eu sempre pensei nisso, né? Que depois a gente deveria ter isso desde as escolas, enfim, que depois que a gente fica mais velho acaba se deparando com situações de endividamento e não sabe se administrar. Enfim, o ponto de vista de vocês em relação a isso, assim, sobre educação financeira, como vocês abordam esse assunto? É que assim, ó, dentro da nossa assessoria, a gente, na verdade, em relação a gastos, ao quanto que tu tem que gastar, isso e aquilo, a gente não faz esse tipo de trabalho. É mais um investimento. Quando a gente conversa com o cliente a respeito do guardar, de investir para o futuro da independência financeira, não é uma coisa assim, ó, tu tem que guardar isso, tu tem que fazer isso. A gente dá as sugestões e eu gosto muito de trabalhar isso no meu Instagram para falar para as pessoas. Eu vou dar um exemplo meu, Ó, tá? já que tu tá falando no teu Fala Instagram, teu Instagram aqui pro pessoal. olha lá para aquela câmera e já dá o teu arroba. Ana Lopes Invest. Procura lá. Olha aí, ó. Tá? E o Segue lá. Rodrigo, o teu? O meu é r.gualdi, mas aí vai ser difícil. Bah. É melhor bota escrito embaixo. Fica Não, fica tranquilo ali. O O pessoal vai botar aqui, né? pessoal da edição aí é bem... senão eu vou ter que soletrar. E aí uma coisa que eu cresci, na verdade, eu nasci pobre, boa parte da minha vida eu não tinha dinheiro. Então, a gente traz muito isso de família. Hoje, quando eu vejo assim as pessoas, cara, eu não tenho 10 reais, não ganham o suficiente, não é? O que é? As pessoas não sabem se programar, crescem com aquela coisa do pai e da mãe, as crenças que a gente traz deles, né? Que ter dinheiro é difícil, que dinheiro é ruim, que tudo na vida é muito, muito difícil. A pessoa começa, um exemplo meu, tá? Eu comecei a trabalhar, eu não conseguia guardar dinheiro. Eu vou te dizer que até 3 anos atrás eu não sabia o que era guardar dinheiro. Eu guardei uma parte de uma vida. Quando eu vi, eu estava bem, estava com dinheiro e eu fazia alguma coisa para gastar aquilo. E aí, depois eu descobri, né, aquela coisa muito mais do autoconhecimento, vendo que, na verdade, eu fazia aquilo porque eu tinha a memória que não era para eu ter dinheiro, que eu tinha que ter menos dinheiro, porque eu, lá na minha infância, já fui programada para isso. Que o meu pai e minha mãe estavam bem uma época, quando via caía de novo, não tinha dinheiro. Então, a minha mente gravou isso. Os gatilhos, né? Isso. Então, hoje, falar em educação financeira, não tem como não falar disso. Falar das nossas crenças, porque a gente traz isso da nossa família. Isso vem... Meu pai e minha mãe aprenderam com os avós, com os pais deles, eles aprenderam com os avós, e assim foi. E educação financeira vem muito mais do mental do que tu pegar uma planilha, o quanto que eu gastei. Tu pode até colocar isso, mas se tu não tiver isso, a consciência, o porquê que tu tá tendo esse tipo de problema na tua vida, que eu tô gastando mais do que eu tô recebendo, porque tem muita gente que acha que o cheque especial é dela, né? Uhum. Infelizmente, acha que é dela, faz parte do salário dela. Eu ganho 15, mas eu tenho 5 do meu cheque especial. Quando veio, estourou ali o cheque especial, faz um empréstimo para cobrir, gasta de novo e assim vai indo. Isso, infelizmente, hoje no Brasil é natural. Sim. Isso é o normal. É uma cultura, né? Isso. Tanto o cartão de crédito também, a gente tem essa cultura que os outros países não têm, né? Eu queria fazer crédito. Eu queria fazer uma pergunta para vocês dois e eu tenho certeza de que a resposta dos dois vai ser um pouquinho diferente. Vocês são adeptos da teoria da gente restringir daquilo que vai gastar e ficar com a mente voltada a poupar? Ou vocês acham que a gente tem que cada vez mais investir para a gente aumentar os ganhos e os gastos consequentemente? Sim. O que mais vai te dar retorno, teoricamente, né? Se tu investir bem o teu dinheiro, é em ti mesmo. Então, vocês estão fazendo investimento aqui, provavelmente isso aqui vai dar um retorno para vocês em algum período de tempo. Sim. Então, claro, um pedaço do retorno que vocês têm que poupar
para qualquer situação que vocês tenham que, de repente, que adquirir algum, sei lá, ir para um estúdio, de repente tem um equipamento novo que precisa para o estúdio, tem um equipamento novo que tu precise aqui para usar, ou qualquer coisa, o marketing do programa, enfim, vocês têm que ir se programando para no futuro vocês terem isso. E esse valor, até chegar esse momento, tu pode rentabilizar ele. Ele não precisa ficar parado sem estar rentabilizando, entendeu? Sim. Então, isso vai ser concomitante. É porque as pessoas, o que eu vejo? Tem muita gente que fica tão fixado naquela ideia de poupar que acaba esquecendo de investir. E o investimento é a primeira parte para te ganhar lá na frente. Não sei se é por aí que vocês pensam. Em ti mesmo, no caso. Vamos dizer que sim. No teu estudo, por exemplo. Pode ser, sim. Entende? A pessoa pode investir no estudo dela e lá na frente ela vai ter um salário maior, teoricamente, né? E vocês não acham que as pessoas elas têm esse receio de fazer esse investimento inicial? Tem. Para qualquer coisa, assim, principalmente coisas que não são palpáveis no primeiro momento. Tem, mas é essa que é a beleza do capitalismo, né? Quando tu tem que tomar o risco. A sociedade só avança porque alguém tomou risco. É isso que eu queria que vocês falassem. É isso Alguém aqui. pegou. O capitalismo chegou a dar uma Mas é risadinha. verdade. Alguém pegou o seu recurso. Né? Imagina que alguém olhou para a sua conta, tinha lá um recurso X e acreditou num projeto, foi lá e botou. E a maioria deu errado. A maioria vai dar errado. A maioria, é normal. Dá Por errado. falta de informação? Também, mas porque o natural é que dê errado. Tá, cara, olha, isso daí é a honestidade da honestidade. Não, né? quando tu pega o teu dinheiro para aplicar em alguma coisa da tua vida, um negócio, o normal, o padrão é que dê errado. Tu começa no negativo, né? É normal. Tu já vai pegar o teu recurso que tu juntou de alguma forma e tu vai ter que pegar aqueles anos todos que tu trabalhou e que tu juntou aquele montante, tu vai pegar aquilo que tem um valor para ti grande, porque imagina, aquilo ali representa o tempo de suor que tu teve para juntar. E tu vai acreditar que tu vai fazer um projeto novo e ele vai te dar um retorno maior que aquele montante que tá ali, senão tu não faria, né? Certo? Ou é um sonho da tua vida, qualquer coisa que seja. Então, o normal, o padrão é que não dê certo, tu tem que fazer dar certo. Então, a maioria das pessoas, elas desistem. Quem dá certo já levou muito errado. Já teve muito... É difícil, assim... tu vai achar uma pessoa que acertou de primeira, mas é um tiro na lua. Normalmente as pessoas fazem um projeto, dá errado, elas veem o que deu errado, elas melhoram. E elas vão lá e fazem de novo, e faz de novo, e faz de novo, até que dá certo. E vocês já viram que também existe muita gente colocando um balde de água fria sem nem ter conhecimento disso aí que vocês estão falando agora. Vocês estão falando sobre... Claro, isso aí a gente Isso não é investimento financeiro, né? Isso. A gente está fazendo... Agora, por enquanto, é só a introdução. Daqui a pouquinho vocês já vão entrar mais a fundo aí. Mas as pessoas jogam um balde de água fria dizendo o que tu quer investindo dinheiro? Isso aí não dá retorno, ou demora muito tempo para dar. Só que são pessoas que muitas vezes nunca fizeram algum tipo de investimento. Como é que vocês lidam com isso para poder desconstruir uma pessoa que chega e pede uma informação para vocês? A questão do longo prazo, tu tá falando, Isso, né? é isso que tu tá falando do longo prazo. Isso. Tá. Questão das pessoas, assim, eu não Tá. tipo, eu quero algo palpável, mas eu quero agora, eu quero enxergar as coisas Tem o acontecendo. bilhete Tá. da loteria ali, algum vai tirar. O que acontece? Vamos lá. Vamos pegar assim, ó. Cliente que tem bastante imóvel, que chega para mim. Para mim é uma lógica. Já começo a fazer a leitura do cliente, ele gosta do quê? Do palpável. Sim. Ele na cabeça dele investir em imóveis. Eu tô vendo o que eu tenho, né? Tô ali pegando. Cliente desse perfil é conservador. Conservador, uma carteira conservadora, tá? Vamos começar na renda fixa. Gente, mas eu queria saber, eu queria fazer um pouco, investir em ações, o que tu acha, Ana? Cara, tu só tá em imóveis. Provavelmente a tua vida inteira tu investiu em poupança. Tu tá ali, ó. Eu sempre faço assim, ó. O zero, para quem investe na poupança, o conservador, o moderado e o agressivo. Como é que tu quer sair do zero, pular o 1 e ir direto para o 2? Ou às vezes até para o 3? Não adianta. Primeiro tu vai ter que te acostumar com o novo, para depois tu começar a investir em outras coisas. Abrir a cabeça. Passinhos de bebê. Isso aí. Daí o que acontece? Mas eu quero. Então tá, a gente vai começar com um pouco. Vamos começar ali no máximo 3% da tua carteira em renda variável. E aí tu vai me dizer como é que tu vai te sentir quando começar a ficar negativo. Aí a gente começa assim.
Se tu se sentir confortável, a gente vai aumentando. Pelo menos é isso que eu faço com os meus clientes, tá? Sim. Tem que criar o estômago. Isso. E quando eu... Isso aí. Preparar antes, né? Fazer aquele o estômago de hiena, né? Porque a Exato, hiena, ela exato. aguenta, ela come carniça, faz tudo e não acontece nada com ela, né? Senhor! Sabe aquele frio que dá no estômago, tipo, agora? Assim? Isso, aqui, ó. Borboletas no estômago. Isso. A dorzinha Entendeu? que estava quando chegaram aqui. Isso, exato. Eu vou te dizer que piorou, tá? Que piorou. Só piora. Calma, calma, gente. Tudo da paz aqui, todo mundo é de casa. E quando eu comecei, uma coisa que é importante, assim, hoje eu já atendo clientes já grandes, tá? Mas quando eu comecei, teve uma cliente que entrou em contato comigo, que ela disse assim, Ana, a minha reserva de emergência é num garrote. Cara, e se o bicho morre? E se o bicho morre? Sabe, porque era palpável para ela também. O bicho. O bicho era palpável até ele, né, tá Sim. vivo. O que acontece do bichinho morrer antes de virar adulto e poder vender. Então, eu atendia muito esses clientes pequenos. Então, aquela coisa que nem o Rodrigo falou, que é o dinheiro da vida, tá? Os R$2.000, os R$3.000, para muita gente, é o dinheiro da vida. Sim. Né? Então, Tudo, né? É tudo. é tudo, Tu vai tudo. botar tudo em jogo. Não importa se é 1.000, se é 100 mil, se é 1 milhão, mas imagina que tu vai pegar tudo. E aí não tem como brincar com o dinheiro do cliente, né? Então, quando ele começa, eu quero. Quando a bolsa está subindo, é uma maravilha. Ana, eu tô adorando minha carteira, que maravilha! Eu tô muito feliz com a tua assessoria. A bolsa cai. Ana, a gente não vai fazer nada, não vai vender, não vai... Cara, é longo prazo. Se a gente está em boas empresas, é para ficar a longo prazo e aguentar essa queda que tem o mercado, Sim. entendeu? Então, eu, pelo menos assim que eu trabalho com os clientes. Preparar o estômago, né? E não é queda grande, né? Queda pequena já dá desespero. Né? Já dá desespero. Tipo, já caiu 1%. Nossa. Nossa, não posso. No tempo Ficou vermelho o númerozinho. Nossa senhora. Não, teve, Vende tudo. Não, foi muito engraçado. Um cliente assim pra mim, a gente vendo a carteira dele, né? Daí, Ana, esse gráfico aqui, quando subia, né? Aquela ali eu contei pro Rodrigo, foi muito engraçado. Ana, o meu gráfico sobe só quando eu faço aporte. Sim, é quando faz o aporte, o montante do capital, ele dá aquele up, né? Sim. Porque botou dinheiro, né? Naturalmente, né? Dependendo da ação que ele tivesse comprado, ia até ir pra baixo. Cara, mas dá pra atribuir isso aí de uma ansiedade do cliente? É isso aí? Sim. Muita gente que chega E tá também ansiosa não pra entende, fazer. né? Não entende. Não e tá entende. ansiosa. Por isso que eu digo sempre para eles, tu não pode pular etapas, tu tem que se preparar, tem que preparar o estômago, Sim, senão tem que não dá, entende? Então é isso. E aí o cliente é aquilo que eu falo, tá subindo a bolsa, vamos todo mundo entrar, até que aquele que só tem renda fixa na vida dele, só conhecer a poupança. O cara começa a cair, a maioria dos clientes não aguentam. É por isso que é bom sempre ter um caixa, né? Quem tem caixa tá feliz e lucro nunca deu prejuízo, né? Então, quando tiver um lucro para fazer, não tem problema, bota no bolso e sempre ter caixa. Porque, assim, quem está preparado e consegue ter essa parte de ter uma noção que é para o longo prazo, que ele precisa ter aportes regulares, ele precisa estar comprando regularmente, quando ele vê uma queda no mercado, ele tem caixa, ele vê como uma oportunidade de ele aumentar a posição numa empresa boa, né? Eu quero ser sócio de uma empresa, seja lá qual for. Se ela está mais barata agora, eu vou conseguir comprar um pedaço dessa empresa, ser sócio dela, por um valor menor. Né? Então, se o cara tem caixa para comprar, ele vai lá e compra mais. Agora, se ele não tem caixa, aí ele vê que o patrimônio dele agora começa a ser mais penalizado, né? Porque ele não consegue aproveitar aquele momento bom, né? Sim. Então quer dizer então que informação mais planejamento é sucesso nos investimentos. E paciência. E paciência. Paciência. E como que vocês aconselham assim um cliente de vocês a fazer planejamento financeiro? Como inicia um planejamento financeiro? Tu quer explicar? Então, primeiro, normalmente a pessoa... Eu explico. Tá. Normalmente, Obrigada. normalmente a pessoa, ela acha o escritório por algum meio de comunicação, né? Seja o Instagram, seja pelos nossos influencers. Seja o né? nosso Papo RS. Agora é, né, galera? Agora por aqui também vão poder encontrar por aqui, né? Então, elas entram em contato com o escritório e o próprio escritório ele tem já um direcionamento para os assessores que vão pegar o cliente, dependendo do perfil de investimento dele, quanto que ele tem, como é que ele está, E a gente recebe esse cliente
faz o contato inicial, marca uma reunião e nessa reunião a gente capta todas as informações possíveis da vida deles, projetos que ele tem. E pode ser tudo que é projeto, tá? Pode ser tipo, eu quero botar silicone no final do ano que vem. Eu preciso juntar. Não, eu não quero, tá? Mas Pode digamos ser que Eu também não tenho, Pode ser não. é o projeto da pessoa, vou deixar bem específico. Pode eu ser não o- tenho essa intenção. Por favor, né? Eu tenho. Pode ser o planejamento Eu de não uma sabia, viagem. Não tinha notado. Mas, Não, porque tu viu ele falando, pode ser silicone. Eu, só um pouquinho, né? Eu tenho. então, Qual é o problema? provavelmente foi planejado, né? Com certeza. E bem planejado. Viu só? Pagou é teu, né? Sim. Eu nasci com ele. Exato. Com esse planejamento, né? Esse planejamento, exato. Então pode ser várias coisas, noivado, enfim, viagem, viagem. né? Ou pagar o colégio dos filhos em especialização, o que quer que seja, né? Para viagem também funciona bastante. Cara, assim. isso aí que eu ia te perguntar, só pra fazer um ganchinho aí. Esse negócio da viagem, cara, tem muita gente que pensa em fazer em viagens um pouco mais caras, tipo viagem pro exterior. Nisso aí que tu vai entrar, assim, um planejamento nesse tipo de coisa? Não pode ser tanto pro nacional quanto internacional, independe, porque se tu tem intenção de fazer uma viagem, o ideal é que o que vai acontecer normalmente quando a pessoa viaja? Ela vai gastar mais, provavelmente vai ser nas férias que ela tá recebendo, ela vai receber de repente aquele 1/3 ali, a mais se for CLT, né? Vai receber aquele adiantamento e depois vai ver salário só uns 2 meses depois. Que é mais ou menos assim que Isso, acontece, é né? isso Tu aí. recebe aquele bolão e aí tu acha que vai... Quando não vende uns 10 Quando não dias vende. das férias. Então, mas aí se tu conseguir te programar de ir depositando, e isso é legal de fazer, inclusive com criança, que foi o que eu optei por fazer, de programar uma viagem mais à frente, tipo, daqui 3 anos. E aí tu programa, muita gente acaba viajando a cada 2 vezes por mês, vai para Santa Catarina, ou vai para algum lugar, gasta um mundo de gasolina, vai para lá, tem um monte de gasto. Se ele fizesse, de repente, menos viagem, ele podia pegar essa grana, aplicar, deixar ela rendendo e lá na frente fazer uma viagem grande. Pegar uma viagem que seria um sonho, né? Eu, por exemplo, queria ir pra Disney quando eu era criança. Daí tu foi pro Beto Carreiro. Eu não fui nem pro Beto Carreiro. Fui bastante pra praia. Só, Eu mas fui, o Beto eu fui pro Beto Carreiro. Tá bom. Não, mas quando eu tava no final do ano, a gente foi pra Porto Seguro, de Ah. ônibus. Porto Alegre e Porto Seguro de ônibus. Nossa, quantos Nossa. dias? Gente, porque pra mim isso é Eu dias. não lembro, mas a melhor parte da viagem foi o ônibus. O ônibus foi show. A parte do ônibus foi a melhor parte. E foi legal que na volta esqueceram uma guria num... Ah, não, cara. Sério, não contaram essa vez. Essas histórias de escola, Sério. meu Deus. Na volta, nós paramos num posto que tinha ali, eu acho que era em Sombrio, na entrada ali com o Rio Grande do Sul. E desceu No todo japonês. mundo... No japonês. Acho que foi no Ih, japonês. bem lembrado, né? Desceu todo mundo ali, né? E tá, beleza. Vamos embora, todo mundo no ônibus, pau, bora. Daí conta lá, tá faltando... Nossa Que o ônibus senhora. já tá andando, né? Já O tá ônibus andando. já tava com mais de 1 hora de viagem já. Ei, dele que dele. Che, Como é que resolveram? voltaram. Tá faltando, Detalhe, vamos né? voltar pra pegar, né, Naquela criatura? época não tinha WhatsApp, não tinha celular, não tinha nada. Tinha Senhor. orelhão que... Naquela época já era orelhão de cartão, A né? menina já tá apavorada, né? Tava apavorada. Mas aí buscaram ela, tudo certo, voltamos. Mas então, assim, ó, dá pra programar a viagem, seja viagem de colégio, de fim de ano, né? Os colégios fazem, muitos fazem pro Beto Carreiro, inclusive, né? Viu? Então dá pra tu ir programando de fazer os aportes mensais, né? Como se fosse um título de capitalização, né? Só que é um título de viagem. Mas Que assim, rende. Que que rende. rende, né? E aí tu vai botando ali e ele vai rendendo, chega lá no final, saca o dinheiro, se quiser, faz a viagem e era isso. Sim. E tem cliente também que faz esse tipo de planejamento para compra de imóvel? Tem no exterior principalmente, porque o pessoal acaba querendo comprar imóvel lá fora Uhum. e obviamente tá preocupado com o risco cambial, tá preocupado de o dólar e o euro estourar e a pessoa ficar lá embaixo olhando, né? Então aí o imóvel dele, sei lá, se for 50, 100 mil euros e variar... e variar... mas tem bastante lá, pior que tem bastante. Aham. Né? Mas seria hoje R$500 mil. Então, digamos lá, o cara quer comprar um imóvel de 100 mil, digamos, e o euro sobe 20%. Vai custar 20% mais. Então, a pessoa pode ir se programando de ir aportando mensalmente, ou a cada trimestre, ou a cada semestre, ou a cada... Fazer o preço médio. Fazer um preço
médio, né? Sim. Quando vê que baixou, vai lá, compra mais um pouquinho, que nem teve agora no dólar. O dólar chegou a quanto? 4,60 e pouquinho, né? 4,65. É. Isso. E agora tá com 5 e pouquinho também. Ah, acho que Tá era 5 e 1. 4,99, acho que estava É, ontem, hoje tá 5. É. Então, quem tá querendo fazer uma programação de viagem ou quer se expor a dólar, se expor a uma moeda mais forte, né, que o real, a não ser que alguém ache que o real seja mais forte que o dólar, enfim, né, mas o cara quer se expor a uma moeda estrangeira, ele pode ir fazendo aportes de tipo, R$100 um fundo cambial para ele Essa iniciar. é uma pergunta. Entende? Moeda estrangeira ou real? Então, mas é que tu come real, né? Depende, né? Depende. Aqui, estamos aqui, comemos Isso. em real. Comemos O que, em que, real, o que, que a comemos em gente real, né? sugere, tá? 30% do teu patrimônio em uma moeda forte. Porque independente de qualquer coisa do Brasil tá desse jeito, não vamos entrar nesse assunto, né? Sim, política, É né? isso aí. O que que acontece? Tu mora aqui no Brasil, os teus custos são aqui. Se tu mandar dinheiro para fora, vamos supor que tu envia hoje a R$5 o dólar, tá? Uhum. Dei na louca, quero enviar todo o meu dinheiro porque eu tô com medo aqui das eleições, tô com medo de tudo. Enviei todo o meu dinheiro. Fica um exemplo, 10%. Acontece alguma coisa na tua vida, tu vai ter que trazer o teu dinheiro de volta. E tá 4,60. Como é que fica? Entendeu? Sim. Isso aconteceu agora, inclusive, né? Teve gente que entrou no dólar a 5,60 e pegou agora 4,60. Então, 4,60 e poucos, né? É. Mas assim, ó, os clientes deles são mais chiques, né? Que compram imóveis lá fora. Eu tenho clientes que compram aqui. Tá? Não, é que eu sei que tem gente que se programa para comprar imóvel lá fora e tem essa questão Os toda. meus, por enquanto, se programam para cá. Ah, então tá bom. Mas pra cá também tem. Pra cá também tem. E tem cliente que se programa para ir fazer um MBA fora. E isso também já é um valor menor, né? Tipo, quero ir fazer uma faculdade lá fora, ou uma especialização lá fora, enfim. Vai ser em euro, vai ser em dólar. Beleza. Eu quero começar lá, então vou juntar lá 5, 10 mil euros, digamos. Tu pode ir te programando de fazer isso mensal, anual, semestral, enfim. O período a pessoa determina. Eu não consigo juntar mensal, mas eu quero botar o meu 13º, eu quero guardar para isso. Show. Dá para botar o 13º, né? Que normalmente vira para pagar imposto no início do ano. Sim. Mas, né, dá para programar. IPTU. Referente a Ai, nem me lembro. todos os impostos, né? É. Referente à reserva de emergência, o que vocês Tá, aprenderam também bastante agora com a pandemia, acredito, né? Uhum. O que é o sugerido, tá? A reserva de emergência. Quanto que eu tenho que ter de reserva de emergência? Um exemplo, a gente sempre faz assim, ó. Tu é CLT, faz ali uma reserva de emergência de 4 a 6 meses do teu custo de vida. Isso tu coloca até tuas parcelinhas do cartão de crédito. Que é os cafezinhos, né, Rodrigo? Isso. Cafezinho. Isso Se for aí. do aeroporto, não vai dar para fazer reserva de emergência. Não. Não tem. Gente Não do céu, o tome. que Só que se é for da sala VIP. Da sala VIP é gratuito. Depende, né? Daí, às vezes, tu já usou tudo que tu podia, Não, daí mas tu tem que pagar. Mas tem que ter o cartão que é ilimitado. Tem que ter aquele que tem, quando tu abre o aplicativo, ele tem um símbolozinho de infinito. assim. Isso aí tá. Eu lembro, foi o que me faz mais lembrar do colégio do símbolo de infinito de matemática. Que tu abre o aplicativo e tem um símbolo assim. Eu digo, o que é esse 8 deitado? É o Não, infinito. É o infinito. Infinity. E aí, um exemplo, tu é autônomo. Se tu não trabalhar, tu não vai ter renda. 12 meses do teu custo de vida. É o ideal para a tua reserva de emergência. E depois tu começar a diversificar. Uhum. E é legal porque quando a gente consegue escalonar, né? Então, por exemplo, a gente dá para fazer, a gente prevê porcarias que aconteçam na vida da pessoa, né? Então, se tu tiver esses 6 meses, vamos dizer, tu pode botar num resgate dos fundos para essa parte de emergência. A gente escalona que tu vai pedir o dinheiro, ele tá em um dia na tua conta. Tu vai pedir outro que rende um pouco melhor, tu vai pedir e tá 30 dias na tua conta. O outro 60. Então, na hora que acontecer alguma porcaria grande, tu vai resgatar o de 1, já vai rebater o de 30 para repor. A não ser que seja um caso que, não, já vou receber ali, já vou repor. Né? Mas a gente consegue escalonar os tombos da vida que não aparecem no Instagram da gente, né? Sim. E são muitos, né? São muitos. Então, tem que salvar os tombos. E aí, uma coisa, quando a gente vai conversar com o cliente, a gente faz o cálculo da reserva de emergência. Ainda não precisa de tudo isso aí, não. Cara, quando a gente vai conversar com o cliente, muitas vezes ele não se conhece. A gente que, quando vai conversar com ele, tem que entender
o que ele não tá entendendo dele, sabe? A vida dele, Isso, né? a vida dele. Então, eu já tive cliente, Ana, não precisa. Cara, 3 meses depois, eu vou precisar do dinheiro. E tinha fundos de 30, de 15. Ana, eu preciso do meu dinheiro essa semana. Oi? Oi? Uma parte tu consegue, a outra tu não consegue. Tu vai ter que respeitar o tempo de resgate. Mas, Ana, como assim? Quando a gente conversou, quando a gente teve a primeira conversa, eu expliquei. E acontece muito isso. As pessoas não se programam, entende? Sim. Do nada, Ana, eu quero comprar um imóvel. Não tinha nem se programado, simplesmente porque Decidiu. Decidiu. Aí dia nem, pra nem o noite. Resgate Express salva, Não. né? Como é 3%. Aí A rentabilidade dele foi toda no Foi Resgate toda. Express. Então assim, tem que se programar para fazer as coisas. E as pessoas, assim, muito vem das gerações passadas nossas. Não é uma questão de culpa, mas os nossos pais, por exemplo, da nossa geração, eles não usarem o dinheiro imediatamente era perder dinheiro. Né? Naquela época, muita gente que deve estar vendo isso aqui ou que vai ver não sabe disso, mas quando eu era criança, quando a mãe e o pai da gente recebia o dinheiro, ia lá e comprava o mais rápido possível o que precisava para o mês inteiro. Porque O famoso rancho também. fazia, que o rancho, eram o feitos. rancho também, mas assim, naquela época não era tanto por ser o dia do recebimento, mas mais porque se tu fizesse uma compra à noite ao invés de fazer de tarde, tu já ia pagar mais caro. É verdade. Por causa da inflação daquela época. Então, todo mundo, a parte assim de financeira era gastar. Gastar e ir para outras coisas que mantinham mais valor, né? Tu sabe que eu tenho trauma disso? Que aconteceu uma coisa comigo. Eu me lembro que eu juntava as moedinhas. E aí tinha uma moça que trabalhava com a gente, que o filho dela ficava numa casa que cuidavam de várias crianças. E ela ia uma vez por semana lá, visitar o filho dela. E aí eu me lembro que eu fui com ela e uma bolachinha recheada, que hoje é super barata, mas naquela época, vou te dizer, era para criança de escola pública, era sempre muito. Centavos eram as bolachinhas. Mas era caro pra gente, entende? E aí eu me lembro que eu fui no mercado com ela, que ela foi comprar umas coisas pro filho dela, e a bolachinha, acho que era o quê? 85 centavos, cruzeiro, nem me lembro qual era a moeda naquela época, porque mudou também Teve tanto. muito, Cruzado Novo, Cruzeiro. E tira Ixi. zero e coloca zero, aquelas coisas. Isso, até IRV teve. Isso. E aí, o que aconteceu? Eu comecei De a juntar as. novo, Arlete. Ô, dona Arlete, hein? Ai, senhor. Pode vir. Seja muito bem-vinda, dona Arlete. Aqui vocês são bem tratados, tá vendo? Ó? Meu Deus. Pizza pra vocês. Ai, Pizza? será que eu Tá bom. posso? Claro que Ah, pode. é só um pouquinho, pode. É só um pouquinho. Muito E obrigada. eu vou dizer, é boa. Uma salva de palmas pra dona Arlete aí, ó. Arlete, obrigada. Isso aí 2 horas de esteira, depois resolve. E aí eu me lembro que eu comecei a juntar as moedas para comprar. E dei para ela comprar a minha bolachinha na outra semana. Ela não pôde comprar, porque já estava 1,20. Então naquela época... 50% de uma semana para outra. É muito. Sim, era nossa. muito absurdo, né? Então isso que às vezes as pessoas procuram na realidade, quando tu tem algum patrimônio, tu quer proteger ele, é a primeira coisa que tu quer fazer. Então a gente faz justamente, tu tenta buscar coisas que mantenham valor, que retêm valor, né? Uma moeda estrangeira de qualidade, ela retém mais valor de compra do que a nossa moeda, né? Tu consegue comprar as coisas não vai alterar tanto o preço, enquanto a nossa moeda ela tem uma desvalorização. Na realidade, o governo trabalha, isso historicamente, com uma meta de desvalorização da tua moeda, da moeda dele, no caso, né? A gente tem meta de inflação, então tu tem uma meta de desvalorização do que tu vai ter de dinheiro. Se tu ficar abaixo disso, tu tá tendo prejuízo porque tu não tem uma redução do teu poder de compra, né? Anualmente. Ou instantaneamente. Bom, pessoal, eu fui bem mal educado, eu fiz as honras aqui, mas é pra vocês pegar também. Não, tá bom, é bom que Mas já Fiquem à suja os dentes vontade, já. fiquem à vontade. Ai, mas aí depois vai que fica no meu dentinho. Não tem Fica Aí bem tu na não frente. fala nada pra mim, eu fico Não, falando falo. e sorrindo. Eu sou da pessoa que fala, eu chego e Tá. digo, olha só, tem um Eu sou da pedaço pessoa de... que fala, adoro. Eu também, Sou eu da pessoa que fala. Não, eu vou chegar e vou falar pra ti, olha só, tem um pedaço da torrada. Daí como é que eu É tiro? pizza, Rodrigo, não é torrada. Daí como é que eu Não, é que eu faço? lembrei que a última que eu falei era torrada. Mas daí São como é que- memórias, Não são foi pra ti, memórias. são memórias. Daí como é que eu faço? Aí vai complicar. Ai, meu Deus. Pessoal, eu ia perguntar pra vocês assim, ó. Das perguntas que o pessoal que vai fazer o primeiro investimento, tá? Qual a mais comum? O pessoal que vai fazer o primeiro investimento. Deve ter uma pergunta bem específica. Não, se é Quanto que vai seguro. render? Quanto que rende se é com seguro, né? certeza.
que se é Isso. seguro. Eles têm receio. Muita gente tem medo de aplicar em corretora. Muita gente. Isso. Eles vêm com esse receio, porque também acaba tendo muito... É da cultura. É da cultura e sempre tem os golpes na internet que aparecem. E hoje um exemplo, 95% dos investimentos no Brasil está em banco ainda, só 5% em corretora. Então, ainda tem um chão ainda para a gente andar, ainda para, imagina, 5 para 95%. É porque a gerente do banco está ali, a agência está ali. Tem muito isso. É que nem a casa. A casa eu tenho porque está ali. É a mesma coisa para investir em banco e corretora. Inclusive essa parte presencial, ela tem um peso, né? Quando tu vai investir alguma coisa, de tu ir lá e conhecer a pessoa pessoalmente, né? Então isso ter ali a agência e tal. Mas a gente também tem o escritório físico, né? Então, Sim, eu acho em alguns importantíssimo isso, porque cada um atua na sua área. Hoje em dia a gente tem isso muito segmentado e é importante, né? Imagina, o escritório de vocês, eu conheço ali no Iguatemi, é grande, é Sim. conhecido. é Então, um andar inteiro agora, inclusive. Ainda ontem, eu estava conversando com um colega de trabalho sobre isso, investimentos, enfim. Tá nos assistindo, que ele falou que ia nos assistir. Eu tô esperando ele no escritório, então. Viu? Ele falou pra mim que ele investe, só que ele investe sozinho e já perdeu muito dinheiro. E aí nós começamos a entrar nesse assunto de investimento e nessa conversa. Eu falei que ia ter 2 assessores com a gente, né, da Faz Capital, falei de vocês e eu acho essa importância realmente, porque justamente isso que eu abordei antes, cada um nos seus segmentos, né? A gente não entende de tudo, então vocês estão ali para auxiliar o cliente e fazer o melhor negócio para ele. Ele né? já tem uma vantagem já, esse cliente, possível cliente. Ele já criou o estômago já. Isso. O estômago já tá feito. E ó, eu vou uma parcelinha aqui, né? Né? A gente lida com comissão, tá? Então, A gente é autônomo aqui também. Bom saber, bom saber. A gente é autônomo aqui também, tem comissãozinhas, né? Não, Eu vou avisar pra eles botarem lá o lead da Papo RS. Papo RS. É isso O aí. lead. É verdade. O lead Uau. veio daqui, Aí vai comissão veio do pra papo. ela. Papo RS, especializados em prospecção de clientes. Isso aí. mesmo. Eu só. Mas em relação a isso, falar cada um no seu quadrado, não quer dizer que uma pessoa que tenha muito dinheiro entenda de investimentos. Isso, Tá. exatamente isso que eu me referi. E aí o que acontece? Tem muito cliente que eu converso, vamos dar um exemplo, médico, tá? O médico, ele tá ali, tá trabalhando, tá todo dia, e trabalha muito. O médico trabalha Sim. muito. E aí um dia eu tava conversando com um cliente que é médico, eu disse assim pra ele, não te preocupa, ele tem vergonha de dizer que não tem conhecimento, tá? Em investimentos. E eu disse assim, pra isso que eu tô aqui. Porque se eu preciso de um médico, eu vou em ti. Eu não vou procurar no Google, entendeu? Sim. O Google já me disse horrores que eu tinha. Já, Sim. horrores. É a mesma coisa para investir o dinheiro. Provavelmente o teu colega, né? Ele quis arriscar. Você day trader. Esse é um assunto polêmico, né? Ele quis arriscar. E, bom, o estômago tá bem forradinho agora, já né? tá forrado. Tá já. forradinho, então agora ele já tá preparado Já para tá o pior. preparado. Dá pra começar a aumentar a rampa. Já tá acostumado a perder, né? Então, Pessoal, nós estamos falando em forrar o já se estômago, por acostumou. gentileza, vocês Vamos façam, lá. façam as honras. Porque tem que dar o pitch up pra ele. Ele sair do drown down lá e começar a subir. Não, uma coisa também que eu ia perguntar para vocês, fora essa questão aí que vocês falaram, o pessoal pergunta muito do rendimento, é aquela questão que eu também pensava assim, mas a gente conversou um pouquinho antes de entrar aqui no bate-papo. É só rico que faz investimento? Sabe, Não. tem muita gente que quando a gente fala em investimento, a gente pensa em alto um escalão preconceito, empresarial. né? E... É uma visão antiga, né? Mas isso hoje ainda existe e Com vocês certeza. devem ver bastante. Com Mas certeza. as corretoras, na realidade, quando elas começaram, elas trouxeram essa facilidade de a pessoa investir bem com pouco recurso, né? Então, na realidade, o que faz mais diferença é ela se programar para fazer isso. E quando tu fala em pouco recurso, tu tá falando assim, dá um exemplo. A pessoa quer começar a fazer um investimento, seja ele qual for. Vou te dar um exemplo. Ó. Por exemplo, para investir, inclusive, na Bolsa Americana, num ETF, que seria um conglomerado de ações, tá? Digamos. Sim, sim. Com $5 consegue comprar. Com menos consegue comprar. Com $100 a pessoa consegue fazer uma carteira diversificada lá fora, em dólar, com R$100, tá? Com R$100 também dá. Com $100 fica melhor.
E aqui, por exemplo, se tu for pegar para a parte de renda variável, tu consegue comprar a ação, dependendo da companhia, aí vai ser menos de 80 centavos. Não, eu já sei de qual que tu tá falando. Já caiu tudo isso. Então dá para... Assim, claro, agora se a pessoa não vai começar por esse tipo de ativo, né? De bem maior risco, mas ela pode pegar a partir de R$ 100, tem alguns fundos já bem interessantes, então não é nada absurdo. É acessível a todos. É acessível, aquele jantarzinho do fim de semana, de repente, que vai dar 200 pila. Cara, mas uma coisa que é importante, tá? Que eu falo para todos os meus clientes. Não vai querer investir em ação, em papel, em renda variável, se tu não tem tua reserva de emergência. Exato. Porque no momento que tu investe em renda variável, é variável. Então, ela pode ir ali, aqui, ou tá aqui e já ir começar descendo, tá? O que acontece? Já aconteceu isso com um cliente. Ele usou a reserva, tinha pouca reserva, e porque queria investir em algumas empresas. Ele investiu. O momento que precisou foi na queda do mercado. Foi na pandemia, que todo mundo... Que deu ruim para todo mundo. Não foi só aqui, não foi só Brasil, foi todo mundo. Sim. E precisou do dinheiro no momento da queda. Então, isso tem que cuidar muito. Antes de investir, diversificar a carteira, tem que ter a reserva de emergência. Exato, tem um pedaço da carteira que é a proteção também, né? Isso. Então, quando tem essas coisas, um pedaço vai ser responsável por dar aquela segurada, né? Não vai deixar o troço cair tanto. Então, é importante. Por isso que por exemplo, quem estava em fundo cambial com a pandemia, viu o dólar sair de quanto que estava naquela época? Uns 13,80. 13,80 estava acho que é 13,80. Foi para 5,80 quase. Isso. Então, quem tinha fundo cambial, por exemplo, ficou com mais recursos que tinha antes. Né? Então, claro, não estou dizendo que isso seja não é uma recomendação, isso não quer dizer que vá funcionar. Sim, mas aconteceu e funcionou naquela época para aquelas pessoas. Exato. Então, assim, tu tem que ter um pedaço, é saudável ter um pedaço em moedas diferentes, mais fortes, é saudável ter um pedaço em renda fixa. Tu tem que ir criando vários segmentos. É diversificar e não pulverizar, né? Que são coisas diferentes. Às vezes o cara quer ter tudo de tudo. Parece um chuveiro. Tudo de tudo. Eu quero ter tudo. Aí, tipo, nada acontece, né? Porque tem um pedacinho tão insignificante de cada coisa que quando dá uma alta nenhuma. Não faz diferença. Então, normalmente, se tem ali em torno de... Rodrigo. Uns 15 ativos, olha pra mais mim. ou menos. Não tem nada. Ele não tinha entendido. Eu não entendi. Não tem nada. Ela sorriu pra mim e disse que eu sorri de volta. Tu não entendeu? Tu não entendeu o que ela tinha dito não antes dos dentes? Pois é, não, mas eu sorri de volta. É mais forte que eu. Técnica do espelhamento. Exato. Tudo certo, não tem nada, Ana. É que não tinha então tá espelho, bom, né? obrigada. Na próxima eu melhor. Na próxima vinda eu tento ser mais assertivo. Tá bom. Vou tentar. Sobre a questão que é muito comentada hoje em dia da valorização do tempo, né? Para todos nós, seres humanos, é importantíssimo em relação à área de vocês, que vocês têm a dizer. Como assim, do cliente? Isso. Então. Aí tu vai responder, acho que melhor que eu, né? De como a gente consegue fazer com que o cliente não perca tempo se preocupando com os investimentos. Deixa lá rendendo e vai ganhar dinheiro. Isso. Né? Melhor, né? Ele disse que que assim, não vou responder melhor, mas ele acabou já dando. É que como vocês mesmos falaram que tem pessoas... Eu tava na rede, né? Eu só levantei. É que como gostei. tem pessoas que já vêm já com valores agregados já de casa, enfim, eu acho que é nesse sentido que tu tá falando, né? De desconstruir aquilo ali e começar a colocar uma outra ideia para eles, assim, cara, é com calma, não é nada corrido, tem que ter um tempo hábil para que as coisas aconteçam. Isso na teoria é maravilhoso, tá? Sim. É bem isso mesmo. Mas para explicar... Isso. Vai explicar que, um exemplo, que nem eu falei aquela hora, de não pular etapas. Sim. Entendeu? Ter a reserva de emergência para poder diversificar. Eu tenho um cliente que teve um fundo dele que caiu muito. Caiu muito. Ana, eu confio, eu sei esperar, eu tenho perfil para isso. Ele tem uma boa parte dele em investimentos mais conservadores, tem renda fixa, tem fundos de renda fixa, porque isso é o equilíbrio que a gente faz, tá? Multimercado, ações, fundos de ações, parte internacional e renda fixa. Cara, nem sempre todos vão estar andando
no mesmo lado, entendeu? Vai estar assim, ó. Um vai estar assim, outro vai estar assim. Então, o cliente, quando a gente vai fazer a carteira para ele, pelo menos, provavelmente o Rodrigo também explica muito isso. Não dá para acertar o fiofó da mosca. É né? isso aí. Isso é muito difícil. Porque o cara, tem alguns clientes que vou começar a fazer, então, com assessoria com o assessor de investimentos. Só que ele acha que a gente tem a bola de cristal também, que a gente é a mãe de Ná. Inclusive, que ele sabe quanto vai ser o dólar. Que vocês vão acertar daqui tudo. A gente 6 vai meses. acertar tudo. Sim. Se fosse isso, gente, gestor Tu de... já tava, né? Isso, olha, gente, eu estava rica e realmente eu já tinha enriquecido muita gente, né? Mas, enfim, o que acontece? Se fosse assim, gestores de fundos de investimento que estão lá realmente todo dia, toda hora, com gráfico, e tem várias pessoas trabalhando nisso, não ficariam No vermelho nunca, né? Nunca. Daria negativo. Então, é importante, quando o cliente chega na gente, eles entenderem que tem meses, sim, que a carteira vai ficar negativa. E, infelizmente, às vezes, começa o mês na ré. Dá uma dor. Mas, enfim, porque um exemplo foi a Ucrânia e a Rússia. Estava tudo indo bem, do nada, guerra. Simplesmente assim, foi. Ninguém acreditava que ia acontecer e aconteceu, o mercado caiu. Então, o cliente pode ter começado uma semana antes e, infelizmente, teve a queda naquela semana, naquele mês. Eu tive cliente, inclusive, É. que começou lá fora e foi uma semana antes de começar. Uma semana, um pouco mais de uma semana. Mas naquela época o dólar estava dando uma baixada legal, né? Também. Então acabou, claro, assim, a própria gestão ela faz com que mude a carteira, né? A carteira ela não é uma carteira tipo fixa, é uma carteira dinâmica. Então, quando acontece alguma coisa mais grave, tu vai sair de um ativo para outro ativo que tenha uma lógica para aquele novo cenário. Isso Né? aí. As posições, na realidade, elas são baseadas numa foto do momento do mundo, né? Ou do Brasil, do que quer que seja, né? Depende de onde a pessoa está aplicando. Então, quando a pessoa faz essa parte regular de aplicação, de manter-se aplicando, ela está pegando várias fotos. E como o passado que empurra, né, para o presente, o futuro da gente, a gente sabe o que aconteceu no passado. Então, pelo que a gente vê no passado, a gente vai programando o que pode vir a acontecer no futuro. E a gente tende a acertar mais do que errar. Sim. Né? Mas, basicamente, quando tu tem esses aportes que são regulares, tu tem várias fotos do passado e várias experiências que tu tá utilizando para poder fazer um aporte novo numa posição melhor. Não quer dizer que tu vai acertar todas, não tem como acertar todas, né? Infelizmente. Se souber de alguém que acerta todas, me apresenta, por favor. Quem não, né? Quem não? Aprendendo que tem umas aulinhas com ele. Exato, né? Então, as pessoas que tiveram maior sucesso, normalmente, são as mais persistentes e regulares. Que manter a constância. Esse é o segredo para tudo, né? Tudo na vida. Tudo. Teve gente que deu muita sorte, né? Acertou de primeira, mas assim, isso não é Uma regra. A regra não é essa, né? A regra é persistência, comprar ativos bons, ativos de qualidade, né? Às vezes a pessoa quer o que vai lá e quer o que dá maior rendimento, nem sempre o que dá maior rendimento é o melhor ativo. Ele está dando maior rendimento, às vezes, porque tem algum risco ali atrelado nele, que às vezes o cliente não sabe, né? Então, às vezes o cliente pega eu tive alguns clientes que pegaram quando a taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros do Brasil, né? Ela estava muito baixa, de 2020 ali, estava muito baixa, e tinha muita gente que estava travando investimento em taxa pré-fixada, né? Então ele estava pegando aquele investimento com uma rentabilidade baixa pré. E a tendência, né, era que ele voltasse a subir. Então, naquele momento, o certo seria estar aportando, o mais correto, seria estar aportando numa taxa pós-fixada, que ela acompanhasse o retorno de uma subida de taxa básica de juros. E esse pessoal, alguns, infelizmente, a gente teve que sair da posição porque ficou muito, muito aquém do que tinha hoje. Como era uma posição longa, valia a pena a pessoa sair, mesmo com alguma perda, mas ali entrar numa taxa bem melhor e acabar suprindo, né, o prejuízo, vamos dizer assim, que ela teve. Sim. Posso fazer um gancho? Vai. Pessoal, assim, ó, a Alejandra, ela tinha prometido que ela não ia colocar os convidados em saia justa. Ah, mas meu Deus do céu. Mas é tudo papo, a gente coloca assim. Na verdade, a gente sempre faz esse momento no programa. Mas, guarda que tu vai perguntar pra eles.
Agora a gente vai falar um pouquinho dos nossos apoiadores. Contigo. Falando da nossa parceria aí com a Acmus é a empresa 100% brasileira que cuida da sua saúde e bem-estar. E para conhecer todos os produtos, tem um pessoal para auxiliar vocês, atender vocês pelo telefone que está aparecendo aí embaixo. É o 5199 842 6767. Acmus, que cuida de você de dentro para fora. Pessoal, quem quer fazer um bom investimento, quer comprar um imóvel para moradia, a gente tem a opção certa, portfólio vasto e a gente, trabalhando em conjunto com a Melnick, a gente quer te ajudar. Telefone, entre em contato que a gente vai te atender com o maior prazer do mundo, que é o 51 99665 3574. 99665 3574. Melnick, muito mais que morar. Lehana, agora é contigo. Então, na realidade, como eu sou uma pessoa muito entendedora de investimentos, assim, né? Nossa, né? Eu queria deixar vocês meio que à vontade para falar alguma coisa que vocês acham que é pertinente. Que vocês desenvolvam, assim, algum assunto. Pode ser teu, que tu estava falando, teus exemplos também. Queria te deixar à vontade. Tá. Tá, vamos lá. Vamos ver se eu posso contribuir. Tá, eu vou dar um exemplo mesmo da minha vida mesmo, porque acho que fica mais fácil, né? Claro, é palpável. É palpável, isso aí. É um exemplo, tá? Quando eu comecei a trabalhar na Faz Capital, o meu salário fixo era R$ 1.500. 1.500. Desses 1.500, R$ 600 eu pagava o meu carro, a prestação do meu carro. R$ 600 era de gasolina, porque eu trabalhava em Porto Alegre e morava em Nova Santa Rita. Então, todo dia eu tinha que fazer ali. É, um chãozinho. 60 quilômetros, né? 60 quilômetros todo dia. E aí, eu não tinha daí dinheiro para almoçar. Então, eu levava o meu potinho todo santo dia. E aí, eu até disse pro Rodrigo, no início é investimento. Então, eu tinha que investir até na minha roupa, né? Em ti mesmo, na carreira. Isso, e ela na Renner fazia em 5 vezes. Exatamente isso eu fazia. Em 5 vezes lá na Renner, aí eu só comprava a cada 5 meses, porque o meu dinheiro não dava para fazer. Então, eu tinha ali, ó, era R$ 200 que eu podia gastar o máximo por mês ali, e R$ 100 sempre é alguma coisa ou outra que tu acaba gastando. E aí, aquela coisa da constância, que tu falaste, a persistência e a paciência. Eu sabia que eu ia chegar onde eu queria. Isso eu tinha certeza, só não sabia quando. E uma coisa que é importante, isso não somente em investimentos, mas para a vida da gente, apareceu a oportunidade, tu está preparada para a oportunidade. Sim. A sorte vem para o preparado, né? Isso, exatamente isso. E Exatamente. existe bastante pessoas assim que vocês enxergam que estão negligenciando as oportunidades. Tipo assim, a pessoa pegou um dinheiro, poderia fazer esse investimento e vocês conversam com elas e elas acabam dizendo, mas não sei se isso é certo, isso é muito volátil. É o medo, né? O medo é aquilo que eu vou voltar, né? Quando eu falei lá no início, a crença limitante, os nossos bloqueios. O medo é isso. A persistência, a constância, muitas vezes tu não consegue ter por causa do teu medo. Porque tu tem as lembranças que não deram certo. Que nem o Rodrigo falou. Muita gente tenta, de novo, não dá certo de novo e vai indo até conseguir. Porque a mesma coisa, eu tinha certeza que eu ia chegar onde eu queria, entendeu? Naquele momento. Eu não faço mais metas de 10 anos. Eu vou fazendo metas mais curtas. Para mim é mais palpável, é mais fácil. Porque antes, quando eu fazia metas muito longas, eu não conseguia. Até Isso porque é bem não tem o estímulo aquele de tu ver realizando, né? Isso, exatamente entendi. isso. Mas depois Exatamente tu isso. dobra a meta, né? Dobra a meta, dobra. Olha, eu sei onde é que tu quer chegar. A meta. Dobra a meta. Dobra a meta, é sei. feita para ser dobrada. É né? isso. Não precisa ter meta. Né? Ela bateu a meta, dobra. Né? Mas assim, e daí isso aconteceu muito comigo. Apareceu a oportunidade para mim, dentro da Faz Capital, para eu atender clientes de uma influencer que estava entrando na Faz Capital, sendo sócia da Faz Capital. E eu vou te dizer, eu mal sabia, porque bancário, vou falar bem a verdade, mal sabe. Tá? Mal sabe. Hoje eles estão ficando mais preparados porque tem a concorrência com as corretoras. Sim. Mas na minha época, eu só sabia pegar uma lâmina de fundo de investimento. Esse aqui rendeu tanto nos últimos 12 meses.
Só que eu não sabia se aquele mesmo fundo estaria preparado para o novo cenário. Entendeu? Então, eu comecei a atender esses clientes, foi onde eu aprendi muito. Porque eu atendia clientes, que nem eu falei. A reserva de emergência era um garrote. A reserva de emergência... atendia clientes que tinham ali 3 mil, 2 mil reais. Entendeu? E para mim era uma satisfação quando eu recebia mensagem do cliente e ele dizendo para mim assim, Ana, tu tá me ajudando. Tu tá ajudando a minha vida financeira. Tu tá conseguindo fazer com que eu seja constante. Teve outros que não conseguiram. Não conseguiram, porque infelizmente não se dão conta dos bloqueios, o que pode estar impedindo ele de ir para frente. Tá? Muita gente precisa do boleto, né? Isso, senão não guarda. Se Isso. tiver boleto, guarda. Cara, se não tiver boleto, não guarda. Isso, exatamente isso. Eu vou ter que inventar um boleto investimento. Boa ideia, boa Mas ideia. tem, a Previdência pode fazer. A Previdência, pode ser. Mas tinha que ter um boleto que caísse na conta Tem investimento. gente que faz consórcio para aplicado isso. Só, pra só Eu Pra tenho ter um boleto pra pagar. para ter um boleto para pagar, porque não consegue. Não consegue. Culturinha. Tem que ter boleto. É boletar. Então, daí, Fila e boleto. É. O brasileiro adora. adora, né? Senhor do céu. O boletinho... Não posso ver uma fila, tô entrando. Pra que é mesmo aquela fila? Quando chegar no caixa, descobre. Desculpa, Ana. Não, Continua. imagina. Então, eu acho que é isso. Nos investimentos é a mesma coisa. A constância, a persistência, a paciência. Entendeu? Tu tendo essas 3 coisas, tendo estômago de hiena, É verdade. tu consegue chegar onde... Cara, porque... Um exemplo, eu me lembro de uma cliente, quando eu trabalhava num banco, em 2015, que ela chegou, ela já tinha 64 anos. A única coisa que ela tinha era uma previdência que a irmã dela deixou para a filha. E aí ela virou assim para mim, Ana, se eu soubesse que ia acontecer tudo isso na minha vida, que ela teve um problema financeiro grave, quando eu tinha 20 anos, eu teria começado a guardar. Quanto mais cedo, menor é o valor que precisa, né? Então, Um exemplo que eu sempre usava para os clientes, previdência, que a gente estava falando. Previdência. A criança nasceu, guarda ali R$50, R$100. Porque quando tiver uns 18 anos, no momento de ir para a faculdade, de fazer alguma coisa, vai ter o dinheiro dela guardado. Hoje eu tenho vários clientes. Ana, eu tenho uma previdência que a minha avó fez, eu tenho ali 110 mil, 115 mil. Entendeu? Então, foi a programação, o planejamento Da já avó para a criança. boa. Tu não olhou para mim. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Isso. Colgate. Daí tu tava falando do teu caso. Isso. Aí a persistência, a paciência, porque eu queria chegar a ser sócia, tá? Ser sócia. Então, eu tinha que bater uma meta de captação dentro da minha carteira e dentre outros requisitos também dentro da empresa. Até que aconteceu. Aconteceu porque, cara, se eu tivesse só olhando para aqueles R$1.500 que eu ganhei só durante 6 meses, né? E aí eu pensava assim, meu Deus do céu, depois dos 6 meses, porque é difícil quando tu começa como assessora, tu captar. É muito difícil. E como fazia tempo que eu já tinha saído do banco, eu já não tinha mais contato com eles. Só tinha com alguns. E assim, tu vai visitar e tem a cultura ainda de ter um investimento dentro do banco. Isso é natural. E aí, quando tu começa, como é que eu vou conseguir 6 meses, gente? 6 meses, sabe quanto é que eu tinha captado? Eu tinha captado R$20 mil. 20 mil reais. Aí eu recebi carteira de outros colegas. E aí, dentro daquela carteira, eu conseguia algumas indicações. Opa! Indicações. E aí, eu começava a olhar para mim assim, bom, eu vou trabalhar. Eu só sabia assim, eu baixava a cabeça, eu trabalhava e sabia que eu queria chegar lá. E aí, o que aconteceu? Quando eu comecei a atender esses clientes dessa influência... A gente pode falar o nome dela? Ué, Acho que sim, né? Vai falar bem? Pode Não só falar. Claro, como deve. claro. Não, então tá bom. Tá bom. Não só Aqui pode como pode. deve. Isso. A Renata Barreto. Então, ela foi para mim, os clientes que vieram dela foi uma escola para mim. Eu agradeço muito ela, né? Porque ela também me ajudou, ela também me deu essa oportunidade, não somente a Faz Capital, mas ela também. Então, eu comecei a atender os clientes dela, começou a crescer a minha carteira.
Uma coisa que eu faço realmente, que nem eu disse, eu gosto de fazer o que eu faço. Eu atendo bem. Eu vou te dizer, quando eu tiver que dar chinelada, sapateada no cliente, eu dou. E quando eu tiver que amaciar o cliente, eu também faço isso. Porque eu não consigo não falar a verdade para o cliente. Eu sou... Isso é importantíssimo, né? Eu sou uma ariana sincera. Não, e hoje assim, hoje quem tenta fazer qualquer coisa errada fica difícil, porque com a informação descentralizada hoje, distribuída, não tem como. Então as pessoas hoje, elas conseguem ir atrás da informação, né? Normalmente quando o cliente chega, mesmo os que não sabem muito, eles já têm uma noção, porque normalmente foi um amigo que falou, e normalmente acontece assim, né? Tá no trabalho, daí tem um amigo mexendo no celular, lá, fuçando. O que tá fazendo? Tô investindo. Mas tu tá ganhando dinheiro? Tô ganhando dinheiro. Como é que faz? E aí já planta a sementinha, né? E a pessoa vai atrás. Então, as pessoas não vêm mais assim com conhecimento zero, né? Então, é muito quem mal. Mas aí esse negócio de não vir com conhecimento zero, isso pode ser benéfico ou não, dependendo de como ele vier. Aí é tu passar a confiança pro cliente. Sim, mas digo assim, hoje é muito difícil das pessoas de vir totalmente cruas. E é difícil de alguém atender mal, porque hoje a informação ela tá muito distribuída. Tu pega, tem muito influencers excelentes, entende? O pessoal que segue a Renata, a Renata dá muita dica. Ela ajuda muito. Não fala somente de investimento. Não fala só de investimento também, ela tem essa parte de querer ser um agente de informação. Exato, agente de informação todo sobre mercado financeiro, sobre o capitalismo, sobre, inclusive, os outros regimes que não são tão saudáveis. Ela explica melhor que eu. Então, né, a gente consegue ter... O cliente ele já vem com uma bagagenzinha. Cara, eu vou fazer uma pergunta. Eu sempre digo assim, essas perguntas que a gente faz, tem umas que são meio... umas perguntas meio desconfortáveis, mas isso aí eu me sinto meio que na obrigação de perguntar. Até porque nós, enquanto corretores, a gente se depara com isso. Qualquer uma pessoa que está oferecendo um serviço para outra, a gente tem que realmente trabalhar esse aspecto da confiança, Sim. porque a pessoa acha sempre que a gente está ganhando alguma coisa e dizer assim, não, se ele está me oferecendo alguma coisa, ele está ganhando em cima, então não é bem assim. E a gente sofre com isso, né, Alejandra? Sim, demais. Mas é um trabalho. Eu gostaria de poder abrir a cabeça desse cliente e dizer assim, cara, eu não tô te mentindo, eu tô querendo te ajudar, eu tô fazendo tudo possível para mim poder te ajudar. Só que tem pessoas que estão tão resistentes, voltando de novo naquilo. E tem negócios, assim, que os clientes perdem a gente só faltou dar. É uma barbada. Tu sabe. E, enfim, né, só que ele não consegue enxergar, ele acha que, de repente, tu tá sendo beneficiado. E então ele não... Só que assim, ele só também... que é um bom negócio pra ele, né? Só que ele também não pensa que ele ganha e tu também tem que ganhar, porque não tem almoço grátis. E aí aquela coisa assim, porque quando um exemplo, eu vou fazer alguma coisa, tô pagando, e é caro um exemplo, bom, eu tô pagando, ele tá ganhando, isso aqui tá me trazendo benefício. Ele ganha, eu ganho também. Porque no momento que tu só pensar que é só tu que tem que ganhar, meu bem, tu não vai pra frente. Tu não vai conseguir prosperidade na tua vida. Não. Mas assim, voltando ali só a questão da Renata que tu tinha parado ali. Isso, só concluir. Então, hoje um exemplo, eu atendi os clientes dela, foi o que me ajudou a fazer a base da minha carteira hoje. Hoje eu já tenho clientes que vieram, eu consegui captar. Que eu morava em Nova Santa Rita, numa vila, tá? Numa vila. Hoje eu moro em Porto Alegre, tenho o meu carro, a minha casa. E, cara, eu sou muito feliz mesmo, muito feliz e grata. Gente, que eu me livrei de vários bloqueios. Isso a gente vai limpando até o final da nossa vida. O autoconhecimento e o crescimento. Isso. Graças a Deus. Mas até o final da tua vida tu vai limpar, né? Isso existe. Tem coisas assim que eu vejo assim, ai meu Deus, eu tô sentindo isso, eu não acredito. O limpar, às vezes, é um pouco difícil. As guerras internas, todos temos. Isso. Uhum. Então, eu dou esse exemplo da minha vida mesmo, porque é mais fácil, porque, né, sou eu, que eu lá de R$ 1.500 que eu ganhava 3 anos e meio atrás, hoje o meu salário muitas vezes esse, entendeu? E ajudando as pessoas e também recebendo por isso, entendeu? Que legal. Eu adoro esse tipo de história de sucesso, de superação e exatamente tá aí a mulher para falar, ela mesma. Então, é incrível. Eu me inspiro em histórias assim. Acho fantástico. E muitas vezes tu pensa assim, meu Deus do céu, será que eu tô no caminho certo? Não sei.
Eu tô indo, não quero pensar, eu só sei que eu quero chegar lá e vão ir. É assim. Teve muita gente nessa tua estrada que tentou te tirar um balde de água fria, assim. Com certeza. Isso tem até hoje, tá? Isso até hoje. Sempre tem, né? Eu vou te dizer que sempre. O jeito mais fácil de ficar por cima é botar o outro pra baixo, né? Não é tu dar o outro pra cima também, Não, né? não é tu te elevar, é tu fazer com que o outro verdade. caia. Isso é normal. Cara, isso existe muito na família. Graças a Deus, a minha família me apoia bastante, tá? Me apoia bastante. Isso eu digo tanto dos meus pais. A minha irmã é um amor, ela diz pra mim... Eu te amo porque tu conseguiu te livrar disso. Ela ainda não conseguiu se livrar de alguns bloqueios. Então, ela não conseguiu ainda para o próximo nível. De repente não tá pronta Mas ainda. ela enxerga, já é Aham. um grande avanço. E eu sei que quando ela fala de coração, porque muita gente fala, dentro da minha própria família eu não posso contar meus projetos, porque parece que eu não vou conseguir, porque não vai dar certo, porque tá programado, que é o sofrimento, que não é para eu crescer, porque tudo é muito difícil na vida. Tu não nasceu pra ser rica. Isso. Tu não nasceu pra ser rica. E que todo rico é ruim, ó. Os ricos são péssimas pessoas. E é Isso a bom, gente... gente, vamos devagarinho, a gente chega lá, mas é bom, sim, né? Cara, Claro que é. eu tô vendo ali, ó, o Rodrigo chega a tá se coçando ali. O que tu tem pra dizer? Tá, eu sei que isso aí a gente vai entrar num assunto agora um pouquinho. Esse assunto também eu gosto. Eu Cara, adoro. Cara, esse negócio de dizer que todo rico é ruim, que o dinheiro ele fomenta ruim. coisas ruins, que é mau caratismo e coisa. Cara, isso daí tem muita gente que pensa assim, mas muita gente mesmo. Isso daí é uma cultura pregada todos os dias. Sabe, infelizmente, eu não quero não entrar nessa questão muito, tá? Mas isso vem muito da religião, tá? Ai, não gosto muito de falar isso porque entra num assunto muito delicado. Mas é que tu cresceu dizendo que tu não podia ser rico, que tem a história lá que rico não vai para o céu, né? Que tu cresce ouvindo isso dentro da igreja, infelizmente. Hoje já mudou um pouquinho, mas tu traz, isso infelizmente está dentro do nosso DNA ainda. E até tu mudar isso é bem difícil. Tu tem que ter o autoconhecimento, olha, isso aqui é errado. Por que ter dinheiro é ruim? Por que ter uma vida confortável, ter uma liberdade é ruim? Porque dinheiro... Liberdade financeira. Isso. Exatamente. Por que eu prefiro ter saúde do que ter dinheiro? Parece que tem que escolher sempre, Tem que né? escolher, Eu concordo. Gente, O dinheiro paga o plano de saúde, pô. sim. Eu vou dar um exemplo. Verdade, Eu verdade. vou dar um exemplo da minha mãe. A minha mãe, há 2 anos atrás, ela teve câncer de mama. E aí ela começou a fazer o tratamento pelo SUS. Só que assim, para tu fazer uma ressonância, para tu fazer uma ecografia, até hoje, o que ela foi há 2 anos atrás, ainda não chamaram no posto de saúde para ela fazer. Eu tinha dinheiro para pagar. Se eu não tivesse dinheiro, eu estaria esperando até agora. E sei lá se ainda está viva, entendeu? Então, essas coisas as pessoas acham... Prefiro ter saúde do que ter dinheiro. Não, eu prefiro ter os dois. Tem que ter É os dois. verdade. Não, e até parece que quem tem dinheiro tá sempre doente. Cara, Aham. não é assim, Não, cara. claro que não. E pelo contrário, que nem ele falou o negócio do plano de saúde. Embora aqui, ó, uma doença, se ela tiver que chegar, ela chega com ou sem dinheiro. Aí é aquele negócio, tu quer estar doente com ou sem dinheiro? Porque sem dinheiro também tem a parte de saúde que fica mais comprometida, né? Essa pandemia, quem não tinha dinheiro teve que se virar Até nos 30. o psicológico, né, Psicológico, das pessoas. com certeza. Muitos. Mas assim, em regra, quando tu tem um mercado que é livre, né? Quem tem o maior quantidade de recurso é quem atendeu melhor a população com uma coisa que a população queria mais. Sim. Porque todo mundo decidiu, ao invés de ficar com o seu dinheiro, trocar pelo produto ou pelo serviço que aquela pessoa estava fornecendo. Isso no livre mercado, né? Se for onde não é um livre mercado, aí tem as intervenções que fazem com que algumas empresas sejam beneficiadas e aí não seria livre mercado. E aí tu pode ter, vamos dizer assim, pessoas... seria mais uma tendência de ter pessoas ruins, vamos dizer assim, com mais recurso, porque elas são beneficiadas. Mas no mercado livre, que não é mercado livre, no livre mercado... Sim, no livre mercado. No livre mercado, a tendência é que o recurso seja alocado onde ele é mais eficiente e onde ele presta um melhor serviço ou produto para aquela sociedade. Então, todo mundo quer comprar, seja um iPhone, alguns gostam de Android, enfim, mas tu vai trocar o teu recurso, que tu prefere ter isso do que ter o dinheiro. Sim. Tu pode preferir se casar, que é, digamos, tu vai ter vai
perder dinheiro, né? Tu vai ter uma redução de dinheiro, tu vai dividir o teu recurso, mas aquilo te traz felicidade. Então não quer dizer que... Não significa que ter mais recurso também vai te dar felicidade, entende? Uhum. Na viagem, por exemplo, tu gasta. Não, e a ideia do capitalismo, eu gosto muito da ideia do capitalismo, como ela é conceituada, que é a interdependência de serviços, e claro que tu vai ser remunerado de acordo com a relevância com aquilo que tu faz. Isso aí que tu acabou de falar. Sim, sim. Tá. Mas assim, ó, o cliente chegou para vocês. E ele tá com essa ideia. Vocês fazem questão de tentar desconstruir isso, ou vocês espera ele amadurecer por ele? Como é que chega essa questão para vocês com um cliente muito engessado? Então, mas normalmente não chega assim. Normalmente o cliente ele quer saber como a gente é remunerado. Essa normalmente é a pergunta básica. O cliente não chega nesse nível de achar ruim a gente estar prestando um serviço para ele. Até normalmente a gente tem as reuniões e depois das reuniões a pessoa, tá, mas tu não vai receber nada por estar conversando comigo? Não é assim que funciona, né? Então, normalmente as dúvidas é sobre como é a remuneração e não sobre se o cliente vai ter que pagar alguma coisa para nós, que ele não paga nada para nós, não emite nenhum DOC para nós, a gente não recebe assim, não é assim que funciona. Então essa que normalmente é a dúvida. E eles não têm, como o escritório ele recebe muito cliente que vem da Renata, que aí tem a confiabilidade dela, né? Que ela já traz o cliente que, por exemplo, que vem na Renata, é um cliente que já vem com uma confiança extrema no escritório. Então ele chega, é alguém que tu vai conversar bem mais tranquilo. Ele não vai estar preocupado com isso, né? O máximo que acontece é essa pergunta assim, tá, mas como que o escritório funciona? Como que ele é remunerado? E a gente até explica mais ou menos como que funciona a coisa, mas a gente não passa por isso de estar falando para o cliente. Essa situação, por exemplo, eu nunca passei do cara que pergunta, mas tu vai ganhar o quê me atendendo? Não. Ainda bem. Não Mas por quê? Não acontece. É porque é uma coisa assim, ó, a gente recebe os papéis que vão para a carteira do cliente. Um exemplo, fundo de investimento. Um fundo de investimento tem um percentual que ele cobra do cliente para a gestão do fundo. O gestor passa uma parte para a corretora e a corretora passa outra parte para a gente. Tá? Ele não enxerga. Então, a gente está começando agora a mudar a forma, a gente está começando agora nos clientes private, né? Ter um FII fixo, um percentual sobre a carteira, e aquele valor que a gente recebia vai ser devolvido para o cliente. Só que daí eu estava conversando com o cliente, Ana, mas eu não estou entendendo, tá? Um exemplo, era 0,57 que estava dando, a gente vai colocar um exemplo, 0,65. Tá, mas tu está aumentando a minha taxa. Só que assim, ó, quando ele pagava 0,57, ele não recebia nada. Ele vai pagar 0,65 e vai receber os 57. Vai ter um rebate, né? Entendeu? A diferença é muito pouca que ele vai pagar, na verdade. Sim. E aí, eu conversando com ele, isso é muito mais psicológico. Porque o que tu não paga, o que tu não enxerga, pra ti tá tudo bem. Mas a partir do momento que tu começa a enxergar, tá caro? Entendeu? Então, isso é muito mais psicológico da pessoa. O cliente, quando ele pega o produto pela plataforma ou com a gente, é o mesmo. Não tem diferença. Né? A corretora ela acaba recebendo a remuneração do emissor, né? Então, o emissor do título de renda fixa, do que quer que seja, do governo, ele tem uma taxa, né, que ele entrega para quem comercializa o título. Então, a gente não recebe nada direto, né? Se o cliente pegar pela plataforma, vai ser o mesmo valor. Não tem diferença. Ou se ele não tiver assessor, for da mesa digital também da corretora, ele vai pagar a mesma coisa. Ele vai pagar a mesma coisa. Só que o que acontece? Normalmente, as corretoras, elas não têm como dar um atendimento adequado para todos os clientes. Ela tem que contratar trocentas pessoas para atender todos os clientes. Então, ao invés dela pegar e ser centralizada em atender todo mundo, ela tem os escritórios que prestam o serviço para ela. Entende? Sim. Perfeito. Então, na realidade, ela que abre mão de um pedacinho para ter o escritório. Basicamente. Resumidamente. Isso. Resumi bem? Isso. Então agora acho que foi. Agora acho que foi. Ficou claro para vocês? Acho que foi. A outra ficou ruim, mas essa ficou melhor. Pessoal, a gente vai pedir agora aí para vocês não se esquecerem de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, assina o sininho, dá essa moral pra gente que é importante. Não gasta o dedo, pode apertar no likezinho lá, não vai gastar o dedo de vocês, não dói e é uma coisa assim ó, que ajuda muito a gente aqui. Muito, a nós continuar fazendo esse trabalho aqui para vocês também, né?
E vocês têm mais alguma coisa que vocês queiram falar para nós seguir o... Olha, eu digo assim, ó, principalmente para aquelas pessoas, como a gente já tinha conversado um pouquinho antes de começar aqui o Papo RS, assim, ó, para aquelas pessoas que têm vontade de fazer um investimento, mas acho que não é para eles. Um recadinho para eles. Isso, que não é, tipo, isso aí não é para mim, isso aí é para pessoas que já têm uma outra condição financeira. E como vocês falaram, muitas pessoas deixam de realizar sonhos da vida delas por esse não planejamento e por achar que isso aí é uma coisa muito distante. Então, que a gente gostaria que vocês deixassem um recado para eles ou dissessem alguma coisa, de repente até para uma motivação. Cara, dá para iniciar. O teu projeto ele é mais viável, ele é mais palpável do que as pessoas realmente enxergam. É uma coisa importante, tá? Conversar não custa. É de graça. Pode procurar o escritório. Se tiver 0, não tem problema. Onde é que eles podem achar vocês? Pode achar nas redes sociais da Faz Capital, por exemplo. Isso tu vai olhar lá para essa câmera lá agora e vai dizer de novo. Então, pode procurar a Faz Capital no Instagram, vai ter lá. Procura Faz Capital no Instagram, pode mandar o direct por lá, ou pro nosso direct mesmo, né? Fala que viu aqui no Papo RS, Exato. pessoal. Fala Isso que aí. fez aqui que viu aqui. Pode entrar também através do teu Instagram. Através do meu Instagram, através do Instagram da Ana, ou através do da Faz Capital. Não tem custo, a conversa é bem tranquila, a gente faz uma conversa, às vezes é longa a conversa. Vocês querem deixar o número de vocês de WhatsApp, alguma coisa? Lá no meu Instagram tem um Já tem o link. Tem um tá link pro ótimo. O WhatsApp. Instagram hoje é melhor porque já ficou mais fácil. Enfim. Mas Direciona. direciona. Não tem custo e na realidade é mais fazer uma programação mesmo. A pessoa, se ela se programar, ela consegue praticamente tudo na vida. É só tempo e constância. Dá pra ir pra Disney? Dá pra ir pra Disney. Eu claro. vou ir. Boa notícia. Eu vou hein, ir. pessoal, vamos programar, vamos tudo Dá pra pra Disney. ir pra Disney. Não, Dá pra ir pra Disney. é uma coisa que às vezes eu converso com o cliente e aí a gente tem uma parte lá que faz a parte da independência financeira. Eu quero chegar lá, diminuir meu ritmo de vida aos 60 anos. E eu quero ter uma renda lá extra de 15 mil reais. Vamos supor um exemplo, tá? E aí hoje, Ana, eu guardo tanto. Então a gente faz o cálculo para ela de quanto que ela tem que guardar mensalmente para chegar naquele objetivo, tá? Sim. A partir do que ela tem hoje. Lógico que é importante que dentro daquela programação, ela vai usar também o dinheiro ao longo do tempo. Né? Então, ela tem que sempre olhar um exemplo a cada 5 anos, assim, chegou no objetivo, porque nesse meio tempo pode ter comprado uma casa, pode ter feito uma viagem mais longa, ter gastado um pouco mais, né? Então, ter outras prioridades ao longo do tempo. Mas chegou aos 5 anos, chegou num objetivo, sempre tem que colocar isso. E, às vezes, a pessoa guarda ali, mensalmente, 6, 7 mil reais. E, para ela chegar naquele objetivo, é 8, 9, 10 mil reais. E aí, quando ela chegou para mim, ela achava que estava muito longe de chegar no objetivo dela, entendeu? E quando a gente vai fazer o cálculo, vai mostrar, não está longe. E às vezes acontece de estar muito aquém daquele valor que é para guardar. Diz assim, não te preocupa. Nesse momento, tu está conseguindo guardar isso. Isso que é importante. A constância. Importante alguma coisa do que nada, né? Isso, porque tu não sabe do que vai acontecer na tua vida daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Tu pode estar num outro emprego, tu pode abrir o teu negócio. Então, as pessoas se fecham muito para aquele momento de vida. Acho que aquele momento de vida vai ser para sempre. Não, é Sim. trabalhar para que mude. Sim. Isso que é importante. Isso aí. Sim, até comparativamente, pegar o pessoal que ganha um salário mais baixo, se ele pegar o mais ou menos o que ele paga de FGTS ali, pegar aquele valor que tem ali de referência e ele depositar numa renda fixa por todo o período da vida dele, provavelmente lá no final ele vai ter uma renda maior do que aquele salário que ele recebe e ele ainda vai ter um montante todo. Que quando tu paga, né? Tô usando o FGTS só para ter Sim. né? Uma base. No sim. INSS, porque o INSS tem mais coisa misturada ali, tem, enfim, outros negócios. Mas se ele for pegando e ir levando esse dinheiro ao longo da vida, quando chegar lá no final, ele vai ter uma boa gordura para queimar e vai estar bem mais tranquilo. E não precisa ser muito. Se aposentar com uma segurança. É um exemplo hoje para um investidor que é conservador, né? Para não perder, tem CDBs, tem vários papéis que são conservadores e de baixo risco. Um exemplo, hoje tem o Tesouro, que a partir o Tesouro Selic, tu pode aplicar ali a partir de R$30. Sim. E é um dos investimentos mais seguros que tem. Exato.
Exato, R$30. R$30 não é muito, né? Guardar ali R$30 por guardar. mês. Melhor do que não guardar nada. Com certeza. Entendeu? Então, aquela coisa, mas eu queria guardar R$300, vamos supor, mas eu só consigo 30. Não guardo os 30 porque não chegou nos 300. Mas não começa nos 30. Começa no pouco. Isso, Começa porque um pouquinho. o que é importante é o hábito. Tô guardando os 30 por mês, tu vai pegando gosto quando tu vai vendo. Um montantezinho que vai criando. Isso, Vai crescendo. mesmo que seja de. Tá ficando bom. É verdade, mesmo que seja devagar, porque se tu for perguntar hoje, para a maioria dos brasileiros, não tem R$100 guardado. Uhum. É. Sim. Então, assim vai mais fácil, pessoal. Você se acostuma a ir guardando. Primeiro é ter o hábito. É E importante o o hábito. mercado vai abrindo, né? Quanto mais a pessoa consegue aplicar, o mercado vai abrindo. Então, tu tem fundos que com R$100 que já abre, aí quando chega no R$500, abre outros fundos mais uma quantidade maior. Quando tu chega em R$1.000, por exemplo, tu já tem quase que o mercado inteiro à disposição. Tem muita coisa, 1.000 e pouquinho, né? Porque os títulos não são bem 1.000, assim, tipo 1.052, 1.016. Enfim. Então, conforme a pessoa vai entrando em ter um pouco mais de recurso, o mercado vai abrindo mais. Mas tem para todos os recursos. Tem desde o 30, já dá para começar. Isso daí que eu acho, assim, ó, do nosso bate-papo de hoje, que eu achei extremamente interessante. Para mim, eu acho que o melhor recado que vocês deixaram aqui para nós foi que o investimento, seja ele qual for, ou, enfim, aonde a pessoa escolher, é para todos. Não existe uma exclusividade para ele ou para aquele. Pode ser o CLT, pode ser o funcionário público, pode ser o autônomo. Qualquer pessoa pode começar uma linha de investimento, independente da linha que ele escolher. E com assessoria. Pode começar e com assessoria. Isso, hein? Não é porque tem menos recurso que ela vai ter um atendimento, que não vai ter atendimento, ela vai ter o atendimento. Pessoal, completo, o recado entendeu? tá dado aí, ó. Se tu não Recado tá começou a dado. investir, tá aqui essa dupla aqui que atende, assim, ó, atendimento fora de sério. É ou não é, Alejandra? Isso mesmo. Fora Qualquer de coisa. sério. Fora de sério, não. São dois grandes assessores aí. Podem procurar por eles que eles vão te atender da melhor forma possível. Isso eu tenho certeza. Então é isso. A gente agradece, então, a presença de vocês aqui. Marcamos uma outra oportunidade. Isso, Ó, a Ana e eu já É, conversamos aqui. A Ana já botou meta. Disse, Ela já meta. botou Ela pressão. disse que quando a gente tiver 500 inscritos aí, ela vai voltar, viu? Então não vai demorar muito, Não gente. vai demorar muito. Mas então, Não, essa pessoal... meta que ela botou foi mais alta. Ela acredita mais em você. Ela É que acredita eu mais. o que eu quis dizer? Pra Não ti es- foi isso, Rodrigo? Ela falou, Foi mais. foi mais? Foi Então mais. tá ótimo. Tá, vamos, Não, porque eu vamos disse- começar na manhã, né? Não, A gente- se é pra botar a meta, tem que ser alta. A meta tem que ser E alta. quando, e Pra quando dobrar atingir a Tem meta... que dobrar, tem que dobrar. Dobra a meta. É isso aí. Dobra a meta. Dobra a meta. Não, sabe por que eu falei aquilo? Porque só pra não esquecer de mim quando vocês tiverem milhões de É, seguidores, milhões. entendeu? Exato. Não, viu? quando a gente tiver milhões de seguidores, e eu vou milhões de investir que- os milhões com eles, tá? É isso aí, é isso aí. Até porque Não vai perder a estar piada. recebendo em dólar lá fora, né? Olha aí, tá recebendo Olha aí, dólar. ó. Ou em euro. Ou em Mas euro. é isso mesmo, então, pessoal. A gente queria agradecer novamente a presença dos dois aqui. Imagina. E a outra oportunidade, com certeza, a gente vai receber vocês aqui para dar mais uma aulinha para nós de investimento, que é um assunto que está em alta em momento e vai continuar, eu tenho certeza. Agradeço em meu nome. E meu também. Ah, eu fiquei olhando, né? Como assim ele ficou mudo? Em meu nome e o nome do Papo RS. Isso. E pessoal, quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho, coloca, compartilha, aquele negócio, Dá o cara. like para nós. Dá o like pra nós. Não esqueçam de adicionar o pessoal que veio aqui hoje, o Rodrigo E a e a Ana. Ana. Também adicionem eles lá, procurem esse trabalho de consultoria que eles já falaram pra vocês. Não vai ter custo lá, só chegar a chamar eles lá no privado que vocês vão, Isso aí. com certeza, vão dar o melhor atendimento possível. Com certeza. Isso mesmo. Pessoal, Independente do valor que vai Dependente começar. do valor. ó, Dependente do valor. Chamem eles. pessoal, muito obrigado por estar aqui conosco até o presente momento e aguardamos vocês até o próximo Papo Papo RS! RS!